salvos do poder do pecado. Porque vocês lutaram e trabalharam em prol da obra do Senhor. Não importa qual é o problema, não importa qual é a tua necessidade, Deus cuida de nós. Casa. Mas aproveitando que você está em pé, eu quero que você abra a Bíblia e nosso irmão vai colocar aqui apenas um versículo. Salmo 119, versículo 9. Aleluia. Salmo 119, versículo 9. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito assim: como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Vamos ler novamente. Como? De que maneira purificará o mancebo o seu caminho? Observando esse caminho conforme a palavra de Deus. Amém? Antes de se sentar, vamos fazer uma oração breve, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito até aqui. Eu sei que você já percebeu, mas tudo nesse culto está voltado, deve ser assim, assim que deve ser. Está direcionado para a adoração ao nosso Deus. Aleluia. E não podia ser diferente. Estamos no lugar de adoração a Deus, agradecendo a Deus por mais um ano de vida do nosso pastor, do nosso amigo. Mas só estamos aqui porque Deus permitiu, e a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia. Feche seus olhos comigo. Pai amado, nós estamos na Tua presença nesta noite. Queremos agradecer por tudo que temos visto até aqui, ó Pai. Temos sentido a Tua presença, temos certeza de que o Senhor está conosco nesta noite. Caso contrário, não estaremos aqui com essa alegria tão grande de ver essa igreja, Senhor, tão repleta. Pai, eu quero agradecer por cada família que está aqui, Senhor. Quero agradecer por cada pessoa, cada um que está aqui representando a sua casa, pelas famílias que estão aqui completas, ó Pai. Quero te agradecer pela bênção, Senhor, pela minha família, pela família de cada um. Pedir, ó Pai, que continue presente na vida de cada um, ó Pai, de cada casa, de cada lar. Tira de cada problema, de cada lar, os problemas que têm trazido tristeza, ó Pai. Que haja alegria, que haja paz, que haja, Senhor, aleluia, o prazer de estar na Tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Tome seu assento, por favor. Aleluia. Irmãos e amigos, visitantes, eu quero dizer da minha alegria de estar aqui. Eu não preciso dizer muito, porque os irmãos já sabem dessa alegria, mas a alegria hoje ela é um pouco maior. Primeiro porque estamos agradecendo a Deus por mais um aniversário do pastor Vicente, esse grande amigo que Deus nos deu, não somente a mim, mas a minha casa. Nós somos devedores para com ele, com a irmã Janete. Nós somos realmente devedores. Moramos aqui há algum tempo e justamente no momento mais difícil da nossa vida, um acidente que eu tive no ano de 99, lá estava o pastor Vicente, a irmã Janete, nos dando socorro, e foi realmente um socorro presente, oportuno, e que nós jamais poderíamos esquecer do que fizeram por nós. Também essa igreja que nos acompanhou, orou por nós naquela época, e nós nunca esquecemos disso. Hoje, pela graça de Deus, o pastor Vicente conseguiu algo muito grande. Trouxe toda a minha família hoje. As meninas que um dia estiveram aqui ainda, bem pequenininhas, né? A Bianca com 1 ano, a Bárbara completou 2 anos aqui, e já estão bem crescidinhas. Pela graça de Deus, estamos unidos, estamos firmes na presença do Senhor, e Deus tem abençoado a nossa casa. Aleluia. Eu agradeço a Deus também por estar aqui, revendo o pastor Petrus, grande amigo também, sobre o pastor Vicente, que está ali na igreja em Paraíso, onde uma igreja onde eu tive a oportunidade de servir também a Deus. Durante pouco tempo antes de me casar, o pastor Petrus não estava lá, mas eu conheci a igreja onde hoje pastorei. Quero cumprimentar também todos os nossos irmãos obreiros que estão aqui, a nossa retaguarda. É uma honra estar aqui pregando, trazendo a palavra de Deus, onde alguém poderia estar com mais, talvez, legitimidade no sentido de ministério, mas se Deus não deu essa oportunidade, graças a Deus por isso. Amém?
Tem uma outra bênção a contar, já foi falando aqui tão rapidamente, né? Presbítero major. Tira o major e considera o presbítero, porque Deus me deu essa bênção. Na semana passada, o pastor de Poços de Caldas decidiu que a gente deveria ser consagrado e é cumprimento da palavra do Senhor. Várias promessas já existiam, uma delas, aquele pastor ali, uma outra vez que eu vim aqui, né, confirmou e está confirmado que Deus tem feito maravilhas. Amém? Vamos para a palavra do Senhor. Essa noite é uma noite especial, porque você está aqui. Você e eu estamos na presença de Deus. E quando nós nos apresentamos diante do Senhor, pode ter certeza que Ele não deixa você sair da presença dEle sem te falar alguma coisa, sem trazer algo para o seu coração. Eu quero deixar para a meditação do pastor, rapidamente, apenas uma parte do versículo. Quando eu cheguei aqui, parece que estava sendo lido o Salmo 1. Eu sou bem mesmo. Apenas aquela parte, pastor. O Senhor conhece o caminho do justo. Amém? Aleluia. E por falar em caminho, você lembra do versículo que nós lemos no início dessa oportunidade? Salmo 119, versículo 9, diz assim: como purificará o mancebo o seu caminho? Aí vem uma resposta rapidamente: observando esse caminho conforme a palavra do Senhor. O Salmo 119, todos sabem, ele é o maior, vamos dizer assim, o maior capítulo da Bíblia. É a maior parte da Bíblia está no Salmo 119. São 186, se não me engano, versículos. E é interessante que todos esses versículos, com exceção de uns 3 ou 4, todos eles mencionam de alguma forma a palavra de Deus. Se você quiser saber tudo a respeito da Bíblia, leia o Salmo 119 com paciência, e cada versículo vai estar te falando do valor que tem a palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida. E nessa noite, o Senhor quer te chamar a atenção para algo muito importante, algo que você talvez não perceba, mas faz parte da sua vida, faz parte da minha vida. Eu gostaria de meditar nessa noite sobre o caminho e o destino. Como purificará o mancebo o seu caminho? É uma pergunta que eu gostaria de traduzir para você da seguinte forma: a Bíblia é um livro que a gente não pode ver a Bíblia como simplesmente um livro que você vai ler e vai querer interpretar literalmente cada palavra que está aqui. Se você tentar fazer isso, você vai sair muito confundido, como muitas pessoas saem quando começam a ler a Bíblia e acham muito difícil, acham cansativo, acha que não dá para continuar porque tem muita coisa que é difícil de entender. É porque entender a Bíblia é algo que a gente só consegue através ou mediante a ajuda do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus e Deus é o autor da Bíblia e a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia então não é um livro escrito simplesmente por mãos humanas que a gente poderia entender de alguma maneira única. Ela tem várias maneiras. Uma das formas que nós entendemos a Bíblia é entender que ela tem uma linguagem simbólica. A linguagem simbólica da Bíblia nos faz entender que há palavras aqui que Deus coloca de uma forma fácil da gente entender, mas há uma verdade muito grande por trás de uma pequena palavra. Aleluia. Muito bem. Vamos destacar aqui essa palavra caminho. Como purificará o mancebo o seu caminho? Primeiro, essa palavra mancebo, eu quero traduzir no seguinte sentido que você vai entender. Se eu pensar literalmente que a Bíblia fala só para os mancebos, eu já estou fora. Por quê? Já passei de uma certa idade e a Bíblia considera pessoas da minha idade como varão, como adulto. O mancebo é uma pessoa jovem. As mulheres também estariam fora. Mas, como é sentido figurado, você vai entender que mancebo é um rapaz, um jovem, que tem uma vida toda pela frente, que tem muitos sonhos pela frente. É por isso que o salmista, quando ele fala o mancebo, é porque o mancebo naquela época estava em destaque. Uma sociedade masculina, uma sociedade masculinizada, pensava muito nisso, mas pense em você. O que você tem pela frente? Você tem sonhos, você tem alvos a alcançar, você tem, aleluia, algum projeto de vida, você pensa em alcançar um destino. Eu quero
quero dizer nesta noite. Essa palavra é também para você. Glória a Deus. Mancebo aqui no sentido de que pessoas que ainda têm uma vida toda pela frente. E se você está vivo aqui, você tem muita coisa pela frente. Você tem algo a alcançar pela frente. E Deus está aqui nesta noite para te mostrar que se há um alvo, se há um destino, é preciso ter um caminho. Para todo alvo, é preciso seguir um caminho. Se eu tracei um destino a alcançar, se eu quero, por exemplo, alcançar uma profissão, eu preciso passar pelo vestibular, fazer uma faculdade. O meu destino, então, meu alvo é passar na faculdade. Eu preciso, então, passar no vestibular. Eu preciso seguir o caminho do estudo sério. Se eu ficar por outro caminho, tranquilo, sem estudar, sem me esforçar, aquele alvo vai cada vez ficando mais distante. Para todo alvo, há um caminho. A nossa mensagem nesta noite, eu não quero cansar ninguém, nós vamos terminar dentro de um horário tranquilo, é sobre o caminho e o destino. Toda pessoa, você e eu, todos que estão aqui e aqueles que não estão também, se inclui nesse sentido de que você tem um alvo a alcançar. E se tem um alvo, se tem um destino, existe um caminho. O que nós precisamos nessa noite entender é qual o nosso destino, qual o nosso alvo, onde vamos chegar, para onde estamos indo. E se eu não souber para onde está indo, também não precisa de caminho. Mas uma coisa é certa, todos nós temos um destino. Aleluia. Irmãos, queridos, o ser humano foi feito por Deus com um propósito. O ser humano foi feito por Deus no sentido de que era um ser criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus não fez esse ser assim por acaso, sem querer. Ele fez com propósito. O propósito de Deus para criar o homem era que esse homem tivesse comunhão com ele. Era que esse ser criado à imagem e semelhança de Deus tivesse comunhão, pudesse conversar, Deus pudesse ter alguém com quem conversar. E a Bíblia diz que Deus vinha conversar com o homem. Deus vinha se relacionar com o ser humano. Aleluia. O céu havia sido esvaziado de repente por causa da rebelião de alguns milhares de anjos. E esses anjos foram retirados da presença de Deus. Essa história todos conhecem também. E Deus então resolve fazer um outro ser. Deus não fez da mesma forma que fez os anjos, que ele poderia ter feito milhares de anjos, da mesma quantidade dos anjos que caíram, ele vai fazer agora milhares de homens. Mas Deus não fez assim, Deus quis fazer diferente. Ele fez um ser, desse ser ele tirou um outro ser, e aí completou aquela união, e aqueles dois agora teriam a missão de se multiplicar. Deus faz as coisas tão bonitas, tão assim, os planos de Deus são tão maravilhosos, e Deus então mandou que multiplicasse. Ele queria muita gente perto dele. Mas de repente, esse plano de Deus alcança, alguém tenta atrapalhar o plano de Deus. E esse alguém é justamente aquele anjo que se rebelou e perdeu o seu lugar no céu, e agora está tentando fazer com que o ser humano também perdesse o seu lugar diante de Deus. Surge então a história da tentação, a história da queda, a história do pecado. E infelizmente, quando o homem peca, ele perde também a sua posição diante de Deus. Ele perde também o direito de estar com Deus. Mas o homem foi feito para estar com Deus. O ser humano foi criado para ter comunhão com Deus, viver pertinho de Deus. E aí, a gente poderia pensar, por que Deus não fez com o homem da mesma forma que fez com os anjos caídos? É porque o ser humano, você e eu, nós temos algo diferente dos anjos. Temos algo que os anjos não têm. Deus deu a nós a sua imagem e semelhança. Deus deu a nós o sopro, o fôlego de vida que Ele mesmo soprou em nós. O versículo 1 de Gênesis diz assim, primeiro livro da Bíblia, diz assim: no início, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Não são os homens, são os anjos, são as estrelas, são os seres, milhares de seres que existem. Disse Deus: haja, e houve. Haja anjos, e houve anjos. Mas quando Ele vai criar o ser humano, Ele faz diferente. Vamos criar. E Deus pegou o pó da terra e fez um ser que deu fôlego de vida a esse ser agora passa a existir, passa a raciocinar e passa a se relacionar com Deus. Você já entendeu então que Deus fez você e eu para estarmos com Ele. Mas infelizmente o pecado
criou uma separação entre o homem e Deus. A partir do momento que Adão e Eva seguiram os conselhos do diabo, eles se afastaram de Deus também. Mas a Bíblia diz, interessante, que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sempre quis de volta esse homem, sempre quis de volta o seu relacionamento, esse ser que ele criou. Mas o que é que Deus vai fazer para trazer de volta? Se o pecado não permite que nós, com o pecado, tenhamos comunhão com Deus, se o pecado não permite a comunhão do homem com Deus, como é que Deus vai fazer para trazer de volta? É fácil entender, não é fácil fazer. É fácil entender, é só tirar o pecado. Tirou o pecado, o homem pode voltar a ter comunhão com Deus. Está entendendo? Diga amém. 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 É só tirar o pecado da frente. Isaías 59 diz assim: Deus, lá no céu, Ele é um Pai. Ele não está com seus ouvidos tapados para não poder ouvir. Ele também não está de braços cruzados para não poder nos ajudar. Ele quer fazer isso o tempo todo, quer te ouvir e quer te ajudar. Mas aí o versículo 2 diz assim: mas as nossas iniquidades causam separação entre nós e Deus. Então existe uma barreira. Mas aí você me pergunta: como tirar essa barreira? Porque eu quero Deus. Quem aqui não quer estar com Deus? Não vou nem perguntar, ninguém vai responder. Se eu perguntar quem quer estar com Deus, todos vão levantar a mão, é natural. Nós precisamos de Deus. Você e eu precisamos de Deus. Mas como voltar para Deus se tem um pecado no meio? É fácil entender. Deus deu solução. O que Deus fez? Se o homem pecou, o homem vai. Se o homem errou, ele paga pelo seu erro. Mas o homem não tem condição de pagar pelo erro. Deus então se fez homem e pagou o preço do nosso erro. Está terminado, está feito, está cumprido o plano da salvação. Mas não é sobre isso que eu gostaria de falar, de enfatizar. Jesus veio, pagou o preço, e agora, como Jesus pagando o preço na cruz, o sacrifício de Cristo tira o pecado do homem. Não é por acaso que muita pessoa reza, mas é sempre na Bíblia assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas como que Jesus tira o pecado do mundo? Morrendo no meu lugar, morrendo no seu lugar. E Deus aceita o sacrifício de Cristo, e aí o pecado sai da frente. O pecado sai, não é barreira mais entre mim e Deus, porque eu aceitei Jesus como meu Salvador. Jesus pagou o preço na cruz, e através da morte de Cristo, o pecado tem que sair da frente, porque Ele pagou o preço por mim. Graças a Deus. Aleluia. Mas nós estamos falando sobre caminho e destino. Irmão José já perdeu? Não perdi o rumo não, presta atenção. Nós estamos afastados de Deus, da humanidade. Existe então um alvo a alcançar. Se eu te perguntar assim: quem aqui precisa de Deus? Todos precisam, já foi falado. Então o nosso alvo, quero que você entenda isso, o seu alvo, o meu destino é Deus. O nosso destino é o Senhor, nosso Criador. Aleluia. A Bíblia diz que nós somos feitos para estar com Ele, e ninguém vai escapar disso, porque foi Ele que fez. Ele quer tudo de volta. Ele tem prazer em que nós tenhamos comunhão com Ele. Um culto como esse, não tenha dúvida, em que as pessoas se dedicam a adorar a Deus, a louvar o nome do Senhor, a levantar suas mãos e dizer: louvado seja o nome do Senhor. Deus no céu está recebendo esse louvor. Aleluia. Mas você diz assim: e aqueles que não acreditam em Deus? E aqueles que não querem saber de Deus? Ah, mas a Bíblia diz também que Deus não se esquece desses. Deus está sempre buscando que esses venham para Ele. Mas há um destino que faz parte da vida de cada um, e que ninguém tem jeito de falar assim: ah, eu estou fora, não tem jeito. Esse destino se chama eternidade. Todos nós estamos destinados à eternidade. É por isso que a Bíblia diz aqui: irmão cedo, tem uma vida muito longa pela frente. Você e eu temos a eternidade pela frente. A morte física não encerra a nossa existência. É interessante pensar nisso. A morte física não põe fim na existência humana. É fácil você entender quando você olha a vida de Jó. Jó teve 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, e tinha muitas riquezas, 500 bois, 500 juntas de bois, 500 jumentas e por aí vai. Ele perdeu tudo, e perdeu também os 10 filhos. Lá no final do
A Bíblia diz assim que Deus recebeu tudo em dobro, de volta. Se ele tinha 500 jumentas, ele recebeu 1000 jumentas. Se ele tinha 500 juntas de bois, ele ficou com 1000 juntas de bois. Mas se ele tinha 10 filhos, ele ficou com 10 filhos. Aí você, mas a Bíblia mentiu. Não, a Bíblia quer dizer que aqueles 10 filhos que ele tinha continuam para Deus sendo filhos dele. Continuam existindo para Deus. Depois da morte, você continua existindo. Aleluia, você crê nisso? Aleluia. Depois que você passar dessa vida, nós passamos para a eternidade. Mas aí sim tem um problema. Como é que eu vou passar para a eternidade? De que lado eu estarei? Eu preciso falar com vocês sobre isso. O nosso destino é a eternidade. Mas a Bíblia fala de 2 caminhos. Há um caminho que é muito largo, que é muito fácil e leva para a perdição eterna. Há um caminho que é estreito, é mais difícil de andar, mas leva para a salvação eterna. Aleluia! E nessa noite, quando nós falamos de caminho, eu quero que você entenda o seguinte: figuradamente, caminho significa modo de viver. Caminho significa modo de agir. Quando a Bíblia diz assim, Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá, a Bíblia está querendo dizer assim, Deus sabe reconhecer o modo de viver do justo, mas aquele modo de viver do ímpio vai levá-lo à perdição. Mas como então chegar a Deus? Se nós temos um alvo, nós precisamos de um caminho. E a Bíblia agora apresenta para você o caminho até Deus. O caminho até Deus. Nós queremos Deus. Quem não quer Deus? Eu quero Deus. Você quer Deus? Quem quer Deus? Eu quero Deus, porque eu fui feito para Ele. Eu fui feito por Ele. Eu tenho algo dele. Eu quero estar junto com Ele. Mais interessante ainda é que Ele quer que eu esteja com Ele. É maravilhoso quando a Bíblia diz assim, não foi você que me escolheu. Deus falando conosco, não foram vocês que me escolheram. Eu que escolhi a vós. Eu que vos escolhi. Eu vos nomeei. E vos chamei para que estejam comigo. Jesus, antes de morrer, Ele disse assim no capítulo 14 de João, não se turbe o vosso coração. Não preocupa não. Vocês creem em Deus, então creiam também em mim. Olha só o que Jesus está falando. Na casa de meu pai há muitas moradas. Opa, nós vamos mudar para aí. Se não fosse assim, eu já tinha falado, mas eu vou preparar um lugar. E quando eu for, eu vou preparar um lugar para vocês. E se eu for, eu voltarei e vos levarei para que estejam comigo. Vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Você crê nessa palavra? É Bíblia. A Bíblia fala isso. Então a Bíblia fala de que nós vamos um dia mudar de posição. Um dia nós vamos sair dessa vida física e vamos morar eternamente no céu com Deus. A Bíblia fala de arrebatamento. A Bíblia fala de ressurreição. A Bíblia fala de vida eterna. E nós que somos crentes, que estamos diante de Deus, precisamos entender isso. É um assunto que às vezes a gente fica, mas para que pregar sobre isso? Hoje é aniversário do pastor, né? Hoje é 21, né? Já descobri já. Mas, irmãos, estamos diante de Deus. Se nós estamos diante de Deus, não podemos perder de vista esse negócio. Deus te convida hoje para estar no caminho certo. O destino é Deus. O alvo é Deus. Mas como chegar a Deus? Como você vai purificar o seu caminho? Observando esse caminho de acordo com a palavra de Deus. Mas o que é que a palavra de Deus diz a respeito de qual é o caminho para chegar a Deus? Se eu quero chegar a Deus, eu preciso conhecer o caminho. Se eu quero passar no vestibular, o meu caminho não é dormir até mais tarde, o meu caminho não é ir para as festas, ou ficar tranquilo, assistindo televisão só e jogando joguinho no celular. O meu caminho para passar no vestibular é estudar, estudar, estudar. Não é assim? O meu caminho para conseguir um aumento de emprego é trabalhar muito e trabalhar mais ainda. Não é assim? Todo alvo exige um caminho. Agora, o maior alvo que nós temos é encontrarmos com Deus. Aleluia. Seja você quem for, eu preciso te falar isso. O seu alvo é Deus. Você foi feito para Deus. Você tem algo em você que só Deus pode completar. Outro dia eu estava lendo um artigo científico sobre doenças psicossomáticas. O que é psicossomática? Doença psicossomática é algo que acontece, uma doença psicológica, uma doença emocional,
que ela somatiza. Somatizar é trazer efeito para o corpo físico. Estou falando do corpo físico, existe corpo espiritual também. Mas algo que vem no sentido emocional, que transforma-se em doença física. Muitos sofrimentos humanos se transformam em câncer, se transformam em tantas situações que trazem problemas para o corpo. Isso é somatização. Mas nesse artigo, o que eu quero destacar é o seguinte: existe um órgão do nosso cérebro, parece que é hipotálamo. Se tiver algum médico aqui, alguém dessa área, me desculpe se eu estiver falando errado. Mas essa glândula é que distribui. Quando alguma emoção atinge você, ela produz alguns produtos que são injetados no seu corpo e produz algum efeito emocional. Vai direto para o rim, para os rins. Lá do cérebro, desce para os rins. Uma emoção muito forte. O que eu pensei? Gente, é aqui que mora Deus. Aqui é a casa da alma. A alma não é a sede das emoções. Não é assim? E Deus nos comunica conosco através da nossa alma. E nós somos... Não tem jeito de separar. Quando separa, é morte. Nós somos corpo, alma e espírito. Ou espírito, alma e corpo. Todos aqui têm esses três partes? Tem. Se não tiver, está morto. Quando o espírito se separa do corpo, o corpo depende do espírito para viver, não é assim? É hora de sepultar, por quê? Só tem vida no corpo se o espírito estiver ali. E o espírito é essa parte nossa que se comunica com Deus, é o que Deus nos deu. Se o espírito sair, o corpo volta para a terra de onde veio, volta para o pó. Mas para onde vai esse espírito? Não é fantasma, mas a Bíblia diz assim: ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. E o corpo volta para a terra de onde veio, e o espírito volta para Deus de onde veio também. Olha só que coisa, você tem algo de Deus aí. Você tem algo da terra e tem algo de Deus. Só que Deus não vai deixar esse que é dele solto por aí. Se tem alguém que acredita que o espírito fica vagando, não tem isso. O espírito volta para Deus, que é eu. Mas não tá bom voltar para Deus. Mas tem uma coisa: esse voltar para Deus, é disso que eu quero falar nesta noite. Deus vai trazer de volta o espírito que foi ele que deu. Agora, só volta para Deus de uma forma benéfica, de uma forma de viver eternamente, gozar eternamente da alegria da salvação. Porque o espírito que volta para Deus, se ele não tivesse aceitado Jesus, ele estava com aquele pecado, ele estava com aquela separação. E Deus então vai destinar, quem está falando isso é a Bíblia, não sou eu. Deus então destina esse espírito para uma situação distante dele. Alguns, a Bíblia chama isso de inferno. Inferno não precisa ser um lago de fogo. A Bíblia fala que é lago de fogo, mas para a gente poder entender. Você quer ir para o lago de fogo? Ninguém quer. Mas é um lugar terrível. Mas o pior disso não é o lago de fogo. O pior disso não é ter fogo queimando, porque não queima também. O pior é a distância de Deus. O pior é que quem estiver lá não vai ter comunhão com Deus. E é isso que nos chama a atenção. Deus nos fez para ter comunhão com Ele. Aleluia. Eu não sei se você está lá, não estou gostando dessa mensagem, mas não é, a preocupação não é essa. É que é a mensagem de Deus, porque Deus me deu, eu estava orando, o que eu vou falar? É que nós temos um caminho, nós temos um destino, e para chegar no destino, eu preciso de um caminho. Tem um filósofo famoso, chamava William Shakespeare. Ele falou uma frase dele assim: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Tem uma poesia dele que tem isso. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Por quê? Não tem destino. Para onde você vai? Não sei. Então qualquer lugar que você for está bom. Qualquer caminho que você seguir, já que você não sabe. Mas nós sabemos para onde vamos. E o nosso destino é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Só que para chegar a Deus tem que seguir um caminho. E esse caminho tem nome. Aleluia. Para a gente terminar, Jesus um dia disse assim: não se turbe o vosso coração, eu vou para o Pai, eu vou voltar. Versículo 6 ele fala assim: vocês sabem para onde eu vou. Versículo 4:
Você sabe para onde eu vou, eu tenho um alvo, eu tenho um destino, e conhece o caminho. Aí o discípulo mal informado pergunta, mas como? Nós sabemos para onde o Senhor vai, qual é o caminho? Aí Jesus fala assim, ei, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, olha o alvo aí. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aleluia. Irmão, Jesus é o caminho. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Aleluia. Você vai falar, irmão, eu já sou crente. Mas continua crente então. Continua firme. Aí a Bíblia fala assim, mas como que eu vou purificar esse caminho? Sabe o que é purificar o caminho? Torná-lo totalmente isento de outros caminhos que tentam invadir o seu caminho. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. É porque você tem um caminho, mas existem vários caminhos ao redor desse caminho. Existem vários caminhos tentando infiltrar nesse caminho que você aceitou. Purificar o caminho é tirar tudo que não te leva ao Pai. Tudo que te separa de Deus, você precisa tirar desse caminho, você purificar o caminho. Mas como eu vou fazer isso? Observando conforme a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus é o caminho. Em que sentido que Jesus é o caminho para Deus? No sentido de que, como eu disse, caminho é modo de viver. Se Jesus é o caminho para Deus, eu preciso viver como Jesus. A Bíblia diz também em 1 João capítulo 2, diz assim, aquele que diz que está nele, eu sou crente, eu digo, eu estou em Jesus, aquele que diz que está nele, então ande conforme ele andou. Jesus é o caminho nesse sentido. Jesus não está aqui fisicamente falando como um caminho, mas ele é caminho no sentido de ser exemplo para nós. Se eu quero chegar a Deus, eu preciso viver como Jesus. Mas como Jesus viveu? Jesus era uma pessoa segundo o coração de Deus. Ele perdoava, ele amava, ele dava de si mesmo para ajudar as pessoas. Aleluia. Eu quero terminar essa pregação com essa mensagem. O nosso alvo é Deus. Jesus veio para mostrar como chegar a Deus. Por isso ele tem autoridade para dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você tem um alvo, você quer chegar ao nosso Deus, mas então faça como ele. Faça como Cristo. Seja, aleluia, disposto a fazer aquilo que Deus quer que você faça. Jesus fez o máximo, ele entregou a sua vida por nós. Pagou pelos pecados que nós cometemos, que a humanidade toda cometeu. Você não precisa se preocupar com isso mais. Você não precisa também pagar com a vida, porque Jesus já deu a sua vida por cada um de nós. Mas você precisa entender que Jesus, aleluia, é o nosso caminho até Deus.